Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o William, eu faço parte do comitê do Pride Network, junto com o Fernando, a Rita e o Claudemir, que é o nosso sponsor. Esse evento foi pensado com muito carinho há algum tempo, então nós estamos muito contentes de estarmos aqui hoje, então obrigado pela sua presença. Nós fazemos parte do Cargill Pride Network, que é uma organização de funcionários que vê um valor na inclusão LGBT. Então, ao longo do ano, nós vamos ter vários encontros e as pessoas que forem parte do time de aliados, se algum de vocês não por favor, façam a sua inscrição. E aí vocês vão passar a receber materiais e serem convidados também para eventos como esse. A ideia aqui hoje, a ideia desse evento do Cargill Pride Talks é que a gente consiga mostrar um pouco das vivências mais específicas de cada um dos grupos que compõem a sigla LGBT. Então nós teremos hoje pessoas lésbicas falando das suas vivências, temos convidados muito especiais, teremos daqui a 2 meses homens gays, em seguida pessoas bissexuais e depois pessoas transexuais, para compartilharem conosco quais são as suas experiências de vida enquanto profissionais LGBTs, para que com isso a gente consiga tornar a Cargill um ambiente mais seguro e mais confortável para os nossos colegas LGBTs e para aqueles que não são LGBTs consigam entender um pouco quais são esses desafios para que possam contribuir mais efetivamente para que a gente consiga ter esse ambiente mais seguro e mais confortável para os profissionais LGBTs. Eu vou passar agora a palavra para o Pret, para fazer a abertura do nosso evento. E aí teremos um momento para perguntas no final, então participem, estamos muito contentes em tê-los aqui. Obrigado, William. Bom, primeiro dizer que essa iniciativa que nós temos começando hoje, essa é a nossa primeira semana da diversidade e a gente considera essa semana um marco dentro da Cargill, principalmente aqui na Cargill no Brasil, porque a gente, como o William falou, nós vamos tratar de assuntos muito interessantes, não só nas nossas vidas pessoais, mas também nas nossas vidas profissionais. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem que eu tenho uma verdadeira paixão por esse tema, já tinha. Então eu me sinto totalmente engajado, tenho estudado muito sobre esse tema, e cada vez que eu me aprofundo um pouco mais nesse assunto de diversidade e inclusão, eu acabo ficando cada vez mais apaixonado por esse tema. Porque eu acho que empresas como as nossas, líderes no setor onde a gente atua, uma empresa a nível global, mundial, todo mundo sabe o que a Cargill representa, não só no Brasil, mas no mundo, nós somos empresas que nós temos que dar os exemplos. E eu acho que o exemplo de inclusão, o exemplo da diversidade é um exemplo muito importante que vai trazer principalmente uma área de inovação, trazer o diferente, debater novas ideias, entender novos princípios, e eu acho que é um exercício muito bacana o que a gente está fazendo. E a Cargill, ela é uma empresa de 152 anos, e Letícia, que não trabalham aqui com a gente, que são da Uber, e é uma empresa que ela preza muito pelos valores e princípios éticos. E no nosso 5º princípio ético, a gente vê que um dos nossos mandatos nesses princípios éticos é valorizar as pessoas e respeitar as pessoas. Então, o fato de você incluir essas pessoas que têm e aprender com essas pessoas sobre a diversidade é quase uma coisa mandatória dentro da Cargill. Queria agradecer muito a presença de vocês, meninas, que estão aqui com a gente, da Carla, que é a nossa colega, do Reinaldo Bulgarelli, que é a pessoa que está nos levando para essa jornada. E vou passar a palavra a ele, que vai conduzir o nosso evento. Obrigado. Eu que agradeço aqui com vocês, numa empresa que gosta de diversidade, né? O tema LGBT está dentro disso, tá? Mas vocês estão demonstrando isso. A Semana da Diversidade está sendo legal. Nessa mesa cabe a gente se apresentar pela orientação sexual também, né? Às vezes não faz sentido, mas hoje faz, né? É bacana a gente falar disso. Então, eu sou o Reinaldo Bulgarelli, trabalho numa consultoria, a consultoria Tishai. Também sou secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Enfim, desde 78 trabalhando com essas questões nossas, aí eu estou aqui facilitando você, o mediador, um homem gay.
O Prete, que já falou, né, cabe dizer também, um heterossexual, mas não heterossexual qualquer, mas aliado dentro da linguagem que vocês usam aqui, que é bacana também. E nós vamos ter aqui a Ana Pellegrini, que é lésbica, diretora do jurídico do Uber, da empresa Uber. Junto com ela está a Letícia, que também é do Uber, e a gerente de comunicação do Uber, também é uma mulher lésbica. E a colega de vocês, a Carla Modesto, lésbica, gerente de RH na Cargill, em Uberlândia. Vocês combinaram. O Uber e Uberlândia. Foi tudo combinado, tá vendo? A gente não improvisa nada aqui. A ideia é que a gente faça uma convidada que está um pouquinho atrasada, a Renata. Sim, vai chegar daqui a pouco. Está lá a cadeirinha dela vazia, porque ela está vindo de Natal, que é a Renata, do escritório Matos Filhos de advogados, e está vindo a esbaforida, coitada. Ela vai chegar, a gente dá uma água para ela, não é isso? Ela está vindo de lá porque atrasou o voo, essas coisas todas, mas está chegando. A ideia é que eu vou fazer uma primeira rodada aqui de questões, mas que depois a gente faça questões, vocês vão ter microfone, né, para eles, isso. E que depois aí a gente abre para conversa. O William disse, a primeira foco, e é legal a gente ter foco. Eu gostei muito desse projeto, além do nome Pride Talks. Olha que chique, a gente vai morrer de inveja, né? Vamos roubar esse nome para tudo quanto é lugar. Pride Talks. A ideia é botar foco hoje nas vivências das mulheres lésbicas, é bem bacana isso. Vamos começar pela Carla, vamos começar dentro de casa, né? O Prete já falou, mas agora a Carla, para contar um pouco para a gente, assim, o que a Cargill tem feito que te dá orgulho de estar nessa empresa? E fala um pouquinho de você também, o que você está fazendo lá, gerente de RH, como assim? Bom dia, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha história e a gente trocar essa ideia realmente, né? E poder expor um pouco, né, da vida da gente, conversar sobre isso é bem interessante. É a primeira vez que eu participo de uma mesa redonda como essa, falar sobre sexualidade, sobre sua vida nas empresas, né? Tanto nas escolas. Hoje em dia a gente realmente começa a ter um pouco mais de conversa sobre isso. E acho que é muito importante um momento que a gente tem para refletir também, né, sobre as nossas próprias vidas. Hoje eu tenho 34 anos, estou na Cargill há 4 anos, quase, 3 anos e pouco. Sou gerente de projetos de RH, focado na América Latina, em RH especificamente. Gosto muito de trabalhar aqui. É a primeira empresa em que eu posso realmente ser quem eu sou. Em outras empresas eu nunca tive essa experiência de realmente me levar, né, realmente inteiramente para a empresa como eu sou e expor minha vida pessoal. Eu acho que hoje em dia você separar o profissional do pessoal é um pouco difícil, eu acho que não existe isso. Você realmente poder se expor e ter essa possibilidade de ser quem você é no trabalho é algo que te motiva, é algo que te traz confiança e realmente é algo que se você realmente consegue realmente ser você no seu trabalho ou na sua vida pessoal, em todos os lugares que você vai, você consegue viver um pouco mais plena, né? Ter uma vida um pouco mais plena e viver em plenitude. Então isso realmente é muito importante. Na Cargill eu me sinto realmente quem eu sou, né? Então expor, não só em questão de sexualidade, questão de personalidade mesmo. Você tem um ambiente emocionalmente seguro, em que você pode expor as suas ideias, o que você realmente pensa, e as pessoas te escutam, te ouvem, e também você consegue ouvir um pouco as pessoas também. Então, por exemplo, como líder da Cargill, é muito importante você fazer com que o ambiente das pessoas, né, a sua equipe, ele seja emocionalmente seguro. O que significa isso? É quando você realmente escuta as pessoas, você acolhe e você está pronto para ouvir o que elas têm a dizer e também ouvir tanto os problemas quanto as dificuldades, né, os conflitos.
e realmente isso faz com que as pessoas se sintam mais engajadas no trabalho. Então, é assim que eu me sinto na Cargill. Quando eu cheguei na Cargill, em Uberlândia, né, interior de Minas, então, cidade um pouco menor, né, eu vim de Tuiutaba, então... A gigante é uma metrópole. Tuiutaba, vocês conhecem, todo mundo conhece, né, muito conhecida aqui. Então, é perto de Uberlândia. E não é fácil a gente, né, se expor e sair do armário numa cidade pequena. Então foi algo que foi um processo, mas quando eu cheguei na Cargill eu vi que eu era acolhida e as pessoas que eu trabalhava, os líderes que... Você falou logo na entrevista, assim, como é que foi? Você foi entrevistada? Não, assim, não me perguntaram, né? Então eu não falei nada, mas foi bem tranquilo. Depois a gente conversou e conheceu melhor as pessoas e eu fui aberta, sincera, porque eu decidi naquele momento que se a empresa que eu entrei, eu não conhecia muito bem a Cargill no início, então eu falei, se eu não puder ser eu mesma, não é aqui que eu tenho que estar. Então é muito importante isso, não ter medo, né, de falar sobre você, de ser você mesmo na empresa, e se não aceitarem, se não tiverem respeito, é porque você não tem que estar lá. E você vê um detalhe, desculpa, mas como é importante a gente estar aberto à diversidade. Se a gente não tivesse essa abertura, talvez a gente perdesse um talento como você, que é o mais importante para a Cargill, independente da orientação, do gênero e qualquer tipo de diversidade, é valorizar os talentos. E é o que você falou, se não fosse isso, ela ia procurar outra empresa para trabalhar. Imagine quantas pessoas e quantas empresas estão perdendo talento por não saber lidar com esse negócio da diversidade, né? Com esse assunto da diversidade, perdão. Então é isso, a Cargill é uma empresa realmente que eu tenho orgulho de trabalhar por isso, por conseguir ser eu mesma e conseguir ajudar outras pessoas também a serem elas mesmas. Então, é muito gratificante isso para mim. Muito bem. Nós vamos voltando nesse, né, aspecto que é legal. Você está falando, você está aqui porque você está representando um monte de outras colegas, né, também. Então é uma história, outra, e para a gente chamar a atenção das pessoas para esse tema, porque não era tema, né? E agora eu vivo lembrando isso. A gente fala muito que a gente está vivendo numa época de mudanças profundas, radicais, imensas, mas usa isso muito para o campo da tecnologia e não para o campo do comportamento, da cultura, da coisa toda. E a gente está vivendo revoluções, vamos dizer assim, nesse campo, por exemplo, do gênero, da sexualidade, é um tema incrível. Por falar em tecnologias e Uberlândias, vamos falar do Uber. Ana, você está numa empresa dessa, de super tecnologia, das coisas modernas, tem todas essas coisas todas, mas que lida muito com homens, ou não? A impressão minha. Tem muitos homens, vocês têm que lidar, você está lá na área do jurídico, né? Estou no jurídico. A minha equipe é bem equilibrada até, entre homens e mulheres. Bom, primeiro, desculpa, deixa eu agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a participação de todo mundo e a atenção de vocês. Eu estou na Uber há 2 anos, exatos 2 anos. Quando eu entrei na empresa éramos 8 somente aqui em São Paulo. Hoje a gente já tem quase 600 empregados. A empresa cresceu muito. A empresa é uma empresa muito jovem, né, que tem só 6 anos. Foi criada nos Estados Unidos há 6 anos. A minha equipe é bem equilibrada, a empresa é equilibrada, assim, mas é óbvio que os cargos de direção, os cargos enfim, mais altos são... Eu sou a única mulher líder no Brasil, e na América Latina também, então faz diferença, assim, é realmente um ambiente mais masculino. Mas, felizmente, eu estou numa empresa que respeita a diversidade, uma empresa que, assim como a Cargill, tem dentre os seus valores, assim como o senhor mencionou, desculpe, o quinto valor, que é o respeito, a dignidade, a pessoa. A Uber tem um dos principais valores da Uber é be yourself, seja você mesmo. E desde que eu entrei na empresa eu posso ser eu mesma, e isso me faz muito feliz. Eu acho que isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Você, primeiro, ser você mesmo e ser respeitado pelo que você é. E eu, como advogada, venho do mundo absolutamente formal e careta, né? Como vocês devem conhecer, advogados são, por natureza, mais formais.
E eu trabalhei num escritório de advocacia por 12 anos antes de morar nos Estados Unidos. Vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu saí da universidade como estagiária, comecei a trabalhar nesse escritório, onde eu fiquei por 12 anos, o Lioacanto. É um escritório boutique, bem tradicional. E eu, quando me descobri gay, eu estava lá no escritório. E foi muito difícil, eu não me abri para ninguém. Eu não saí do armário por 12 anos. E não poder sair do armário por 12 anos é muito triste, porque você tem que mentir no seu dia a dia, você não pode falar no final de semana. Por exemplo, eu tinha uma balada que eu ia todo final de semana que chamava Chá com Bolachas, que era uma balada lésbica. E, obviamente, se eu falasse isso no ambiente de trabalho, todo mundo ia saber que eu era lésbica. E havia preconceito, sim, muitas piadas. Eu nunca me senti à vontade para ser quem eu era no escritório, por ser esse ambiente formal. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, até para enriquecer o nosso diálogo. Para você foi mais difícil sair do armário na vida pessoal ou na vida profissional? Depois pode continuar. Na profissional, sem dúvida. Meus pais foram as primeiras pessoas com as quais eu conversei, meus amigos, familiares. Eu não tive problema nenhum, assim, no primeiro mês que eu me descobri, eu falei, não, é isso que eu sou. Eu quase que fiz um round table com todo mundo e falou, ó, é isso, daqui pra frente é isso. Não tive problema nenhum com a minha vida pessoal, mas no trabalho eu tive muito. E eu sofria muito com isso, porque você tem que mentir, você tem que pensar, você tem que tomar cuidado de falar o gênero, de trocar meu namorado, né, sabe? Aquilo é uma constante, então você tem sempre aquela preocupação. Isso é muito ruim, é desgastante, né? É desgastante. Então, eu vivi isso por 12 anos, e aí eu saí e fui fazer mestrado na Califórnia, fiz direito, me especializei em direito de tecnologia na Califórnia, e lá eu vi um novo mundo, porque lá eu entrei em contato com escritórios de advocacia que tinham programas de diversidade, e eu vi como isso era importante para as pessoas, como isso era importante no mundo jurídico, e como isso era uma realidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, isso é possível acontecer. E a Renata, que vai chegar aqui, vai até depois compartilhar um pouco, que é um dos escritórios pioneiros nas questões de diversidade aqui no Brasil. E aí, voltando, quando eu entrei na Uber, eu falei, não, aqui realmente é muito diferente. Eu posso ser eu mesma, eu vi tive essa completa transição. E o como eu sou mais feliz, assim, o como a gente rende mais quando a gente pode ser o que a gente é realmente. Então, e acho que é o papel das empresas que tem, como a Cargill, como a Uber, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que compartilhar as experiências, a gente tem que aprender juntos. Acho que a gente está numa empresa que tem um programa de diversidade, faz toda a diferença, como a Carla até mencionou, se sentir bem no trabalho, não perder profissionais altamente qualificados. Então, e mais do que isso, no meu dia a dia, o poder que a gente tem como empresa de influenciar outras empresas. Então, por exemplo, quando a gente estava contratando escritórios para trabalhar com a gente, um dos requisitos que a gente exigiu foram, olha, o programa de diversidade de vocês, qual é? E muitos escritórios aqui no Brasil não têm, e atualmente a gente está ajudando esses escritórios a criar esses programas. Então, a gente tem o poder também de influenciar, e a gente tem que usar isso, a gente tem que mostrar o quanto é importante ter diversidade e o quanto a gente quer ter como parceiros empresas que apoiem a diversidade. Eu acho que é um pouquinho... crença ou não é, né? Exato. Agora, o mundo do Uber, lá da ponta, é muito masculino. Porque você não tem tanto contato lá com a turma, mas aquele mundo de lá... Eu estou puxando esse assunto para a Letícia, para a Carla, para a coisa... Porque é uma questão para as nossas empresas ampliar o número de mulheres. Você mesmo deu aí Mas a gente tem um pouco a ilusão de que alguns negócios são mais difíceis que outros. Mas no fundo é tudo muito complicado, né? Esse mundo, mesmo num negócio moderno, você está vivendo num mundo cercado de muitos homens, né? Lá o motorista, a coisa toda, a maioria são homens, né? A maioria dos motoristas aqui no Brasil é homem, mas os motoristas não são empregados da Uber, né? Então a gente não tem contato, a gente tem a plataforma que eles usam para prestar o serviço. Mas no dia a dia, sim, tem bastante homem na empresa. Mas isso, como eu disse, por ser um dos valores da empresa, eu me sinto muito respeitada lá, eu me sinto muito empoderada como mulher e como lésbica no meu papel, no meu cargo. E acho que felizmente, acho que é muito bom poder estar numa empresa assim, e acho que vocês têm também esse privilégio. E hoje, quantos profissionais tem Uber? Empregados, aqui no Brasil somos 600. E a gente tem um grupo de diversidade dentro da Uber que chama Uber Pride, até que a Letícia e eu fazemos parte aqui no Brasil. A gente tem
dos 600, a gente tem quase 200 empregados que estão no Uber Pride, ou como aliados, ou como empregados LGBT também. E a gente tem ações internas, ações dentro da Uber, a gente leva palestrantes, e a gente se preocupa muito também com os eventos externos e como a gente pode influenciar o mundo. Então, por exemplo, a gente fez recentemente uma parceria com a Motrans, que é uma associação de transexuais, para oportunizar essas pessoas a gerar renda, a trabalharem como motoristas na plataforma, porque a gente sabe que a realidade trans é super triste ainda no Brasil. Eu acho que dentre o LGBT, o T é o que tem mais dificuldade de conseguir emprego por preconceito mesmo, e a gente viu o quanto a gente pode contribuir para isso, e até contribuir para colocar essas pessoas em contato com as pessoas do mundo, para mostrar para as pessoas, para os usuários da Uber, que é uma realidade. Você pedir um Uber e chegar um motorista trans, querendo ou não, vai te colocar em contato com a realidade, com as pessoas que estão ali, estão em busca de trabalho. A gente tem esse grupo dentro da Uber do qual a gente faz parte, a Letícia, que é muito bom também poder engajar nesse sentido. Bem. Letícia, conta um pouco da tua história. Você está cuidando lá de comunicação, do Uber, mas conta um pouco aí para você, como é essa questão? Olha, primeiro, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Parabéns por introduzir esse tema, que é super, super bacana e coloca vocês à frente de muita gente aí no tema. Eu sou gerente de comunicação, eu faço especificamente comunicação regulatória, legal e de crise, questão de segurança. E antes de trabalhar na Uber, eu também fiz mestrado nos Estados Unidos e na minha vida pessoal também, sempre falei para as pessoas, meus pais, meus amigos, todo mundo sabe, enfim, que eu sou lésbica. E aí, quando eu voltei do mestrado, eu fui trabalhar em governo. E no governo eu trabalhava especificamente numa área de fazenda, de finanças, e era muito homem. Vocês acham que a Uber era muito homem? Em finanças e governo era só homem. Eu era numa reunião, às vezes eram 20 homens e eu. E eu nunca também me senti à vontade, assim. Apesar de ser muito confortável com isso na minha vida, eu também tinha esse desgaste que a Ana falava que tinha. E pra mim não fazia sentido, assim, porque na minha geração, assim, até meus amigos não sabiam que o pessoal do trabalho não sabia, porque era um pouco ridículo até. É verdade, assim. E aí, e apesar de ser um lugar que eu gostei muito de trabalhar, tá? Eu sempre gostei muito, mas aí faltava alguma coisa. E aí, quando me chamaram na Uber, eu não tive dúvida. E esse foi um dos motivos pelos quais eu não tive dúvida. Porque eu falei, bom, eu acho que vai ser diferente. Eu acho que lá eu posso ser mais inteiramente eu. E aí fui para Uber e fui, acho que se a Ana foi a 8ª funcionária no Brasil, eu fui a 9ª. E aí me sentaram do lado dela, sentei do lado dela. E eu lembro, meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei e eu pus meu computador e olhei pro lado e tinha uma bandeirinha gay na mesa da Ana. E aí eu falei, pô, eu acho que ela é gay. E aí, acho que no primeiro dia de conversa, ela já falou da Carminha, falou da vida dela, e eu falei da minha, no meu primeiro dia de trabalho. E no meu primeiro dia de trabalho, assim, você vê, por isso que eu acho assim, muito importante, além de você ter essas políticas, que as pessoas vejam pessoas que são gays e que estão ali, que falam da sua vida, porque acaba que, assim, existe uma entidade metafórica que é o Pride, o Uber Pride, mas se não tivesse a Ana, eu talvez não teria falado nada. Talvez eu teria inscrito meu e-mail lá para o Uber Pride, mas não teria falado nada, não teria o privilégio de ter essa vivência. Então, o poder multiplicador, eu acho que tem uma pessoa que se abre, se coloca na situação, assim, é muito poderoso. Isso aqui também é muito poderoso, né? As pessoas ouvirem a liderança falando, a liderança sentada à mesa e colocando atrás desse princípio, desse valor, isso é um valor, é muito poderoso, assim, eu acho que confere muito respaldo a essa causa. E aí, uma vez que você tem isso, você quer que todo mundo tenha isso. Então, o que a Ana faz, o que eu faço hoje? Além de tocar o Uber Pride
no Brasil, pensar, pô, o que a gente vai fazer de legal, tá chegando a parada, quem que a gente vai convidar para falar, como que a gente vai incluir as pessoas que estão no nosso centro de atendimento, que não estão no nosso HQ, não estão no nosso prédio principal, né, sabe, também tem essa necessidade, também tem essa vontade de ser incluídas. E então a gente pensa nisso, e mais do que isso, assim, eu e a Ana hoje participamos do LGBTech, que é uma aliança de funcionários de empresas de tecnologia que tem programas LGBT e programas de inclusão e diversidade, e que a gente procura transmitir o conhecimento, assim, desde ferramentas de criação de grupos LGBT, até um pouco das realidades, como que é, né? Assim, como que é você falar para os seus amigos e para as pessoas do seu trabalho, se você é gay. Então, assim, que nem a Ana falou, muita gente, é mais difícil sair das marcas do trabalho. E o trabalho, a gente trabalha 12 horas por dia. É mais de metade da nossa vida. Então, se você não puder ser você mais de metade da sua vida, é uma coisa muito dolorosa. E assim, de rendimento, você só quer ir para casa, entendeu? Quando você não pode ser você, quando você tem que ficar trocando, meu namorado, daí eu fui na balada X e era Y. Então, eu acho que é isso, assim. E agora a gente está meio que na fase de pensar, bom, onde que a gente ainda pode melhorar, como trazer, agregar o nosso produto e para os nossos fornecedores os nossos valores. Então, eu acho que, como você falou, a gente... eu vou discordar um pouquinho. Porque eu acho que a gente tem um privilégio na Uber, que a nossa plataforma é muito inclusiva. Muito, muito, muito. Assim, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser trans, você pode ser gay, você pode ser idoso, você pode ser estudante, você pode gerar uma renda extra na plataforma. A gente não te pergunta. Todas as pessoas que preenchem os critérios de cadastro, que têm uma carteira de habilitação profissional, que não têm antecedentes criminais, podem se cadastrar para a plataforma. Então, eu acho que isso é um privilégio. Eu acho que a gente está pensando em como dar passos adiante, como integrar ainda mais a população trans na plataforma e tal, mas isso é uma coisa que eu sinto que é muito legal, assim. Então, agora esse é o passo que a gente está dando também, assim, para dentro, assim. Você fala em relação ao mundo masculino que eu falei, né? Exatamente, um mundo masculino, aí você está dizendo, a cultura da empresa, o jeito de fazer, você vê como faz diferença, né? Aí consegue lidar com esse mundo, né, dos homens que aderem mais a esse tipo de propósito. Acho que deve ter uma base de homens maiores, e você consegue lidar com isso. Legal, você fazer. Exatamente. Bom, assim, era isso que eu queria comentar. Assim. Os símbolos que você está falando, né? Você vê aqui, olha, o crachá. Tem outros símbolos que também se usa, alguma outra sinal? Por que é importante isso, né? Porque se eu sou uma pessoa LGBT, estou entrando na empresa, e vejo assim, nossa, o presidente usando, meus colegas estão usando coisa, isso deve dar um barato diferente, né? Tem algum outro símbolo? Vocês fazem isso lá também? Uma coisa que a gente tem na Uber, que a gente até acabou de conseguir com o nosso CEO, é uma sala de reunião que vai ser voltada à diversidade. Então vai ser uma sala, a gente tem várias salas de reuniões, a gente recebe clientes, fornecedores, então é para a pessoa que chega e olha e fala, nossa, um ambiente que celebra a diversidade. Então a gente fez isso, acho que é bem legal, é só um exemplo, mas é coisa que para quem chega na empresa é uma mensagem. Olha, eu falei que a Renata ia chegar toda esbaforida, que ela tá vindo lá de longe, que não sei o quê. Eu falei até para dar água. Não, tá ótima, olha lá. Chiquérrima, tá bem, tá ótima. Ô, Renato, a gente começou aqui contando um pouco da história mesmo. Estamos numa primeira rodada aqui, né? Tá contando um pouco a história. Conta para você como é trabalhando num escritório de advocacia. Eu insisti um pouco nessa ideia. Por que eu estou fazendo esse vínculo? Porque tem um pouco, às vezes, eu acho que é meio mito isso de dizer que certos negócios, como aqui, não, aqui não dá, aqui é mais conservador, aqui é coisa... Não depende do olhar que você tem sobre o negócio, sobre a empresa, sobre os valores dela, sobre o que ela diz, depende, e também o mundo já não é mais assim. As coisas estão evoluindo muito rapidamente, eu acho que a gente está dando esse toque, né, com esse tipo de conversa para dizer, olha, se você não achava que isso era um assunto, hoje preste atenção que as pessoas estão mais em condições hoje de conversar sobre isso, né?
A Ana falou um pouco do mundo dos escritórios de direito. Como é para você? Que é careta, que tem essa coisa careta. Tá? Como foi para você? Bom dia para todo mundo. Peço mil desculpas pelo atraso, mas assim, se eu acreditasse em sinais divinos, eu não teria vindo, porque tudo deu errado. O voo atrasou, fiquei na última poltrona, todas as pessoas pararam a mala para trás, meu carro não queria ligar, enfim, juro. Eu fiz todo o meu esforço, até atravessei de Guarulhos para cá, enfim, consegui chegar. Bom dia a todos. Bom, como o Reinaldo falou, realmente existe esse mito que, por exemplo, o escritório de advocacia tem um lugar extremamente conservador, extremamente formal, e assim, devo reconhecer que o Max Filho já era um pouco diferente, digamos assim, da média. A gente já tinha um ambiente um pouco menos conservador, um pouco mais aberto para outras questões, a gente já falava de questões de empoderamento da mulher, enfim, a gente tinha outras aberturas dentro do escritório. Então, quando surgiu a ideia, que veio de um advogado, o Rafael, ele conversou com um dos nossos sócios, que é um dos sócios fundadores, que é o Roberto Quiroga, e perguntou que tal fazer um grupo com LGBTs. E ele falou, tá bom, vamos estudar, tente buscar pessoas que também que estejam dispostas a entrar nessa primeira etapa, e aí vamos ver como que a gente consegue fazer isso. E nisso, no boca a boca, a gente chegou, então, inicialmente em 16 pessoas, então 16 LGBTs, uns assumidos, outros nem tanto, e a ideia era fazer com que essas pessoas, então, pensassem, bolassem como ia ser esse grupo. E a gente levou isso para a liderança, fez um monte de PowerPoint, um monte de projeções, medidas de curto, médio e longo prazo que a gente tinha em mente, enfim. E isso foi realmente abraçado pela nossa liderança, os sócios gostaram da ideia desde o começo. E a gente fez, então, um lançamento, o M Friendly, que é o nome do nosso grupo. Ele começou no dia 22 de setembro do ano passado, que foi uma quinta-feira. A gente lançou um e-mail, que é para o nosso D geral, todas as pessoas do escritório, advogados, estagiários, funcionários, todos receberam essa primeira mensagem. E lá a gente falava que ia se iniciar uma discussão de pauta LGBT e que a gente estava naquele momento aderindo formalmente à campanha Livres Iguais, que é uma campanha da ONU bastante importante, e que, assim como o He4She, tenta discutir empoderamento e formas de maior diversidade e inclusão. E aí nisso a gente fez esse primeiro lançamento por e-mail, que foi na quinta, e no dia seguinte, no dia 23, teve a reunião de advogados, que é uma coisa que acontece com alguma frequência lá. A gente tinha cerca de 200, 300 advogados presentes na sala, e aí tanto o nosso sócio-diretor quanto o nosso principal sócio sponsor inicial do projeto, que era o Quiroga, os dois falaram sobre o projeto e chamaram à frente o Rafael e eu. E aí a gente teve que falar um pouquinho do projeto e a gente acabou tendo que dar um toque pessoal a pedido da telecomunicação para gerar mais empatia. E foi assim, engraçado porque eu tô no Max Filho há 8 anos e eu saí do armário naquele dia, naquela reunião. Então, assim, claro que algumas pessoas mais próximas... No Max Filho ou na vida pessoal? Na vida pessoal eu já tinha saído, da minha família eu saí aos 17 anos. Ah, ok. Mas então eu fiquei 12 anos no armário depois disso. Então, assim, amigos próximos sabiam, alguns chefes sabiam, mas não de forma muito aberta dentro do escritório. E aí, por uma, talvez, feliz coincidência do destino, eu estava casando. E eu passei o ano inteiro de 2016 discutindo com a minha atual esposa se a gente faria uma união estável ou um casamento. Em termos fáceis, basicamente a única diferença é se você vai continuar assinando como solteiro ou como casado. Essa é a diferença. Em termos de direitos, são praticamente os mesmos. Então a questão era, a gente ia tornar pública a nossa relação ou não ia? E naquele momento, até com o surgimento do grupo, porque era a única barreira que me faltava, era a barreira profissional, eu falei, não, é agora ou nunca. E aí, realmente, naquela reunião, a gente começou a falar sobre o que era ser gay no ambiente de trabalho. E aí eu falei, tipo, ser gay no ambiente de trabalho é estar a um dia do meu casamento e ter metade da minha equipe que não sabe nem que eu namoro. Então, eu acho que é esse o ponto de você se desgastar todos os dias, como até a Letícia falou. Você não pode falar que você foi na Bubu, você tem que falar que você foi, sei lá, no Vila Country, tipo. E assim, assim, às vezes você nunca nem foi para aquela balada. Então você começa a se enrolar numas histórias horríveis, porque você não sabe, nem às vezes determinados lugares você fala que você frequenta e você não frequenta. Então assim, é um desgaste todos os dias. Vocês não podem imaginar o quanto é difícil na segunda-feira você ter que dividir sala com alguém e a pessoa perguntar como foi seu final de semana. E você
não querer responder aquilo, tentar fazer uma ligação rápido, sair da sala, meu chefe, eu acabei de lembrar de uma coisa, você tentar fazer formas de tentar fugir daquela pergunta, porque pode parecer uma coisa tão simples, mas é tanto desgaste para você trocar todos os nomes para pensar o que dá, o que não dá para falar, que assim, não vale a pena. Então, assim, você começa a se tornar uma pessoa tímida, introvertida, as pessoas começam a achar que você é muito fechado, e não é. É só uma questão de que você não se sente suficientemente seguro para se abrir, e nem para não escorregar, porque eu acho que quando você é LGBT, você tem um senso de paranoia. Então, você sempre acha que as pessoas estão tentando te tirar do armário e tentando descobrir. Muitas vezes nem é. Mas você fica naquela dúvida, será que se eu falar aquilo a pessoa não vai achar que eu estou mentindo? Tipo, um homem não teria aquela reação, tipo, aí você começa a entrar num redemoinho de pânico, de angústia. Eu vou dar um exemplo bem rápido, mas para imaginar que ponto chegamos. Eu tinha um bar, o Bar Secreto, que tem noites em que é gay e tem noites em que é hétero. E aí, eu tinha falado pra minha amiga, eu estava na Bumbum, eu falei pra ela que eu fui no Bar Secreto, porque eu sabia que aquela era uma noite hétero. E aí eu falei pra ela na época, eu fui no Bar Secreto, e assim, meia hora depois, eu falei qualquer coisa besta, a gente tá falando de cartão de crédito, eu falei que eu tinha gasto R$60. Aí depois eu parei pra pensar que a consumação mínima do Bar Secreto era 80. Eu falei, meu Deus, amado, ela vai descobrir que eu não estava no Bar Secreto e por isso ela vai saber que eu sou gay. Então assim, eu passei 3 dias pensando em como eu ia retificar a informação de que na verdade eu tinha gasto mais do que aquilo na comanda. Juro, eu passei 3 dias. Então, assim, isso mostra o quanto do nosso tempo, em vez de estar trabalhando, a gente está pensando em coisas completamente aleatórias. Por quê? Porque a gente está com medo. A gente está com medo de ser tirado do armário com qualquer tipo de deslize. Porque tem algumas pessoas que são maldosas, mas 90% não é, e nem teria se tocado. Quando eu contei para minha amiga, ela falou, você tá maluca que eu ia fazer toda essa sua associação. Mas isso mostra como é difícil. Então, aquele momento que a gente falou na reunião, isso aconteceu em setembro, e de lá para cá, dá para sentir como as pessoas começaram a se empoderar dentro do escritório, como a gente se sente mais seguro, seja para colocar uma foto no painel perto da sua mesa de trabalho, seja para falar abertamente do seu final de semana, as pessoas se sentem mais seguras, assim, tipo, sai um peso das costas de, poxa, eu posso falar a respeito do assunto. Então, o escritório realmente fez um primeiro passo que para a gente foi extremamente importante, eu sou muito orgulhosa por eles terem comprado essa ideia. E o que a gente tem tentado fazer, assim, muito rápido agora, só o que a gente tem tentado fazer nesses 5 meses de lá pra cá, internamente a gente tenta promover ciclos de debate, algo muito parecido com o que a gente tem aqui, que a gente tenta trazer conscientização para dentro do escritório, que as pessoas falem disso. E para fora, a gente tanto tenta ir em eventos, seja como speaker, seja para assistir palestras de pessoas que estejam discutindo a temática, como a gente também começou a atuar no Pro Bono, e a nossa ideia no Pro Bono, nossa principal bandeira, vai ser a atuação com a população trans. Então, a nossa ideia a gente vai começar agora, o nosso primeiro cliente, que é ajuizar ações de retificação de nome e sexo para a população trans, de forma, obviamente, gratuita. Tudo bem. Não, quero que você fale mais, porque tem aquela historinha bonitinha que você tem que contar, porque a gente está sempre junto, eu sei das histórias. Porque faz diferença a coisa dos aliados, faz diferença a liderança. Estão escutando? Sim. O problema são eles, né? Tá indo o som? Tá, né? Sai do som. Tá. Faz diferença, né? Você ter gente, essa coisa não é só uma coisa institucional, dizer, ok, diversidade, apoiamos. Mas as pessoas se darem assim, às vezes com gestos, com símbolos, que é isso que eu mostrei, né? Um crachá, uma coisa na mesa, tudo faz diferença, né? A comunicação. Conta um pouquinho aquela história, porque eu conheço as pessoas, eu acho lindo, né? Você me pediu para falar e eu esqueci. O que acontece? Na reunião de advogados, que foi essa reunião, vão inclusive os sócios. E aí a gente falou sobre o projeto do M-Friendly, eu falei dessa pequena história rapidinho lá. E nisso, todo mundo, assim, quando a gente acaba a nossa apresentação, todo mundo começou a assobiar, aplaudir, coisas que não acontecem em reuniões de advogado, juro que não acontece. E naquele momento, assim, tava aquele clima bastante emocionado, assim, alguns chefes muito próximos estavam chorando, enfim, tava um clima bem emotivo dentro da sala. E nisso eu tava voltando pro meu lugar, segurando muito bem as minhas lágrimas até então, e tava na primeira fila um dos sócios fundadores, que é o Dr. Marrei, que ele tem seus 70 anos. E eu já trabalhei com ele em alguns poucos casos, porque ele também é da área tributária, que é a área em que eu atuo. E nisso, ele espontaneamente, tipo, quando eu estava voltando para o meu lugar, ele se levantou e me abraçou no meio da reunião. Aí, quem não tinha chorado até então, naquele momento, evidentemente, foi.
E foi um gesto extremamente espontâneo, foi uma coisa assim, não imaginada, a gente não tinha conversado com ele a respeito do projeto até aquele momento, e eu vi que foi uma coisa que provavelmente nunca tinha passado pela cabeça dele. Ele provavelmente não tem nenhum familiar, nenhum amigo próximo que seja gay, pelo menos assumido para ele, e eu acho que ele realmente sentiu naquele momento, ele se emocionou com tudo que aconteceu. Eu vi que era uma pessoa com quem ele já tinha trabalhado e provavelmente nem passou pela cabeça dele, e aquele gesto foi tão fofo, tão carinhoso, e desde então, todas as vezes que ele encontra comigo no corredor, ele veio perguntar como que está o M-Friendly, ele pediu para entrar no nosso mailing, que hoje a gente tem um mailing que todas as pessoas interessadas no assunto podem receber as notícias, então a gente tem cerca de 150 pessoas hoje no nosso mailing, e dentre eles, ele foi um dos primeiros que pediu para entrar. Ele falou, como que eu entro? Eu quero ficar sabendo das notícias. Quando eu vou para alguma apresentação, ele assiste depois do vídeo e me manda uma mensagem, tipo, carinhosa, tipo, ele realmente virou, assim, um aliado. E quando eu era muito mais nova no escritório, até quando eu era estagiária, eu falava, eu nunca vou poder me assumir no escritório. Imagina o que o doutor Marrei vai pensar. E eu sempre usei até ele de exemplo, porque era o advogado mais velho dentro da área do tributário. Então você fala, poxa, imagina, tipo, alguém bem mais velho que eu, o choque que isso vai dar. E aí não, tava ali aquela pessoa, tipo, pagando a minha língua, literalmente. E, assim, isso mostra o quanto as pessoas, às vezes, não sabem do assunto, e no momento que elas entram em contato, elas simplesmente abraçam a causa, e isso se mostrou bem verdadeiro dentro do escritório. Que é um recado, né, assim, aliado. Aliás, Renato, só um último ponto, tanto mostra que a nossa liderança está super engajada, que eu acho que eu preciso fazer uma menção especial, que a Renata Correia, que é uma das nossas sócias, veio aqui prestigiar uma advogada falar, e não o contrário, que mostra realmente o quanto o escritório está efetivamente cumpriu a ideia e quanto acredita nisso. Muito bem, né? Faz tempo, hein, Renato, que a gente faz coisa bacana lá, né? Amanhã eles estão fazendo um evento desse, de assinatura de adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBT, vai ser bem bacana. E com os advogados, com essas coisas todas, dando esse sinal, sinalizando para a comunidade, assim, quem não é LGBT, ache jeitos de manifestar o seu apoio. Faz a diferença na vida das pessoas, porque nem todo mundo tem uma família que apoia. E às vezes, né, para as gerações mais antigas, vamos dizer assim, fazendo um recorte etário, você tem mais dificuldade. O ambiente de trabalho é que se mostra um lugar mais acolhedor. Para gerações mais novas, claro que há exceções, claro que há questões outras aí, né? Para gerações mais novas, não. A coisa já vem resolvida do ambiente familiar, dos amigos, da coisa toda, mas o ambiente da empresa faz diferença. Luiz Bretti, você já falou um pouco disso, mas conta mais pra gente, vamos refletir aqui, por que é importante para a Cargill estar fazendo esse evento, estar fazendo essa Semana da Diversidade, por que diversidade é um tema bacana para esta empresa? Bom, eu estou convicto que a gente ouvindo o tipo de história que as meninas trouxeram para a gente e que a gente vai ouvir durante a semana, isso mostra que nós estamos na direção correta. Eu fico me imaginando, assim, porque é sempre muito importante a gente se colocar na posição do outro ou da outra, né? A dificuldade que vocês tiveram e a energia, né? Como a Renata, a Ana, a Letícia comentaram, a energia gasta para contar essas histórias depois de um final de semana, o sofrimento que foi para a Renata, esse caso que na cabeça dela ela criou com a diferença de R$20 por causa de uma balada, né? Você imagina o que a gente deve sofrer em relação a isso. Eu acho que esse tema é um tema não só muito importante para a Cargill, para a nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa de mais de 152 anos, uma empresa que está no Brasil há 52 anos, uma empresa do bem. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, e que a nossa liderança está convicta, é que a gente está fazendo uma coisa muito alinhada com os nossos valores e princípios. A Cargill tem uma missão nosso direcionamento que os acionistas nos dão, a gente pretende, já somos o líder global de alimentação no mundo. A gente tem outras preocupações além dessa preocupação que é a diversidade.
Mas quando a gente ouve essas histórias de dificuldade das pessoas em relação à inclusão, o objetivo, o investimento que a gente está fazendo, a nossa liderança está fazendo em termos de tempo, convidar vocês para estarem aqui, participarem dessa semana, é realmente sensibilizar a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos prestigiando hoje. Eu tenho uma notícia boa para falar, Renata, Ana, todas, Letícia, Carla. Nós estamos com uma inscrição nesse evento, nessa abertura, de mais de 900 links, que significam milhares de pessoas, porque um link normalmente tem pessoas reunidas em salas como essas e participando dessa reunião. Então, eu acho que só isso prova quão sensível a nossa empresa e a nossa liderança é em relação ao tema de diversidade. Quero dizer que eu estou muito feliz, quero me colocar à disposição de vocês, tanto do grupo na Uber, que é o Pride também, e do Matos Filho, se quiserem nos chamar lá, eu estaria muito honrado de participar e reforçar esse compromisso e engajamento que a gente tem. E eu acho que se a gente fizer isso cada vez mais, a gente vai ter um mundo melhor, né? Empresas vão ser melhores, a gente vai estar muito mais felizes. Acho que é uma pequena contribuição que nós, como empresas e escritórios como o de vocês, que são referências também, fazem, que são muito importantes. Antes de passar a palavra de novo para o Reinaldo, eu queria me desculpar com vocês, eu tinha um compromisso no escritório de advogados, por sinal, às 10h30. Então, mas foi nossa, grande escritório também, olha o Arito, o pessoal. Então, eu tenho que sair às 10 horas. Então, eu estava programado para ficar até o final. Eu pedi para o Claudemir vai me substituir. Daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Então, eu queria pedir desculpa para vocês. Realmente foi um negócio de última hora. Mas dizer que eu estou muito feliz por esse primeiro dia e convidar todos vocês que estão nos vendo. A semana vai ser intensa. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, em 2 momentos. Amanhã a gente tem um Comunicar para Conectar. À tarde a gente tem uma sessão para falar sobre pessoas discapacitadas, que também fazem parte da diversidade e inclusão. Então a semana toda vai ser muito bacana e finalmente a gente vai terminar a semana com Voz Cargill, que é um fórum totalmente aberto, assim como esse, que a gente vai voltar a falar sobre o tema de diversidade. Vamos falar de gays, vamos falar de transexuais, homens gays, transexuais. Vai ser uma semana muito intensa. Então, obrigado por estar todo mundo prestigiando e obrigado a vocês por estarem aqui também. Ok. Deixa eu explorar um pouco mais, então, já que você vai sair. Fala dos desafios. O que você enxerga de desafio? Porque é fantástico você estar aqui, você, pelo seu papel, você vê, né, essa questão... importante, é simbólico, é você, mas é simbólico também. Quais são os desafios? Vamos aproveitar para passar essa mensagem dos desafios. Eu acho que o grande desafio para todos nós, né, héteros, gays, transexuais ou qualquer que fazemos parte desse grupo de diversidade, é encurtar esses caminhos. Eu acho que é o grande desafio. Para mim, eu vou dizer que eu também fiquei emocionado com a história, Renata, de ver o sofrimento que as pessoas passam. Eu acho que independentemente da gente trazer talentos, é bom para os negócios, é bom para a sociedade, eu acho que o grande desafio é ajudar essas pessoas a encurtarem esse caminho. Até como a Carla falou, no caso dela, foi quando ela entrou na Cargill, ela imediatamente já assumiu o papel dela como lésbica. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que fazer, ou como a Letícia teve sorte de sacar que a Ana estava do lado dela. Eu acho que o grande desafio para a gente como empresa, como ser humano, é encurtar esses caminhos. Ninguém precisa sofrer por causa disso. De novo, vocês estão numa empresa que valorizam totalmente esse tipo de diversidade. A gente está a fim de investir em inclusão. Então, sabe, procurem, conversem, porque a gente está vendo, para minha surpresa, confesso que eu estou surpreso, que a maior dificuldade não é interna na família, é na própria empresa, né? Então, e a Letícia também falou, adorei, Letícia, quando você falou, a gente passa
12 horas trabalhando, 10, 8 horas, é muito tempo trabalhando, né? E trabalhando com uma energia que você vai falar para o teu vizinho, na hora do almoço. Então vamos encurtar esses caminhos, vamos ter coragem de sair do armário, vamos incentivar as pessoas a serem felizes, né? Independente do que elas pensam, orientações sexuais. Eu acho que o grande desafio, a gente mais do que como empresa, mas como ser humano, não deixar essas pessoas sofrerem ou perderem 3 dias ou 3 noites, como a Renata perdeu, por causa de R$20 uma balada XYZ. Mas a pessoa acaba criando isso. Acho que esse é o nosso grande desafio como líderes, como amigos, como colegas, como ser humanos. Bem, muito bem. Obrigado, né? Você precisa sair, né? Nós já ocupamos o tempo. Valeu. Sempre bom, viu? Estar com você, te ouvir. Vou sentar mais para cá. Boa sorte. Tchau. Boa reunião lá. Ele já deixou uma deixa aqui para nossas outras conversas. Eu ia fazer vocês explorarem mais ele, mas ele tinha que sair mesmo, né? Porque senão vocês podiam ter questões também, né? Para ele, que é legal, né? A gente fazer questões para os líderes. Mas ele tocou num ponto, vamos chamar de etiqueta, assim. Que recados vocês dão? Vamos focar, assim, nos aliados. Que recados, que conselhos vocês dariam, assim? O que seria? E sempre lembrando, assim, esse nosso foco é mulheres lésbicas. Não vamos generalizar tanto, que a gente é muito solidário uns com os outros. Vocês viram que todo mundo concordou aqui que a questão trans é a mais complicada, né? É o lado mais frágil dessa história, as pessoas travestis, transexuais, é um lado complicado aí. Mas focando na questão das mulheres e lésbicas, que dicas de etiqueta, vamos dizer assim, né, a gente daria para os nossos aliados? Não para os inimigos, para os aliados. Uma coisa que me veio à mente quando você estava falando, Reinaldo, é que eu sinto muitas vezes que os homens tratam mulheres lésbicas como homens. E assim, o fato de eu gostar de mulher não me torna um homem. Então, isso é uma regra de etiqueta que eu acho que é fundamental para o nosso mundo lésbico. Assim, o fato de eu gostar de mulher não me faz um homem, não faz com que eu enxergue... Não pode cumprimentar assim, olha, meu, tudo bem? Mas é isso, mas às vezes eu tenho uma história muito curiosa de um amigo que uma vez me deu uma Playboy achando que eu ia achar o máximo. Mas o que é isso? Então, assim, coisas de dia a dia, mas que... Você gosta de futebol? Eu tenho um ingresso aqui para o time de futebol, tá? Ou algum comentário do tipo que homem que faz entre eles, falando sobre mulheres, coisas que eu acho assustadora e fazem na minha frente, porque ela é lésbica. Então, acho que essa é uma regra essencial, assim, o fato de eu gostar de mulher não me torna homem. Então, é uma dica. Ou seja, estereótipos. Não se baseia em estereótipos. Você pode gostar de futebol, pode não gostar, você pode cumprimentar assim. Posso gostar de Playboy, não inclusive, é que eu não assim. gosto, mas enfim. Não parta do princípio que o outro é assim, né? Como é que faz? Pergunta, não é isso? Modesto, fale. E eu acho que da mesma forma que ela falou, né? As piadas, né? Eu tenho muitos amigos homens, tenho mais amigos homens que mulheres, para falar a verdade. E a gente sempre foi muito aberto e tal, e no início tem aquela coisa, né? Não sei o quê, você tem que ter sempre aquele estereótipo, tem que... você gosta de futebol, você gosta de tomar cerveja no bar o tempo inteiro. Não, realmente tem essa questão, né? Mas hoje em dia, os meus amigos, homens, eles totalmente me respeitam. Acho que no início você tem que impor o limite, né? Então, não fica mandando foto, não fica mandando vídeos, né? Que não é porque eu sou lésbica que eu vou gostar de assistir isso e ver essas coisas, né? Por favor. Então, é realmente colocar o limite, olha, me respeite, eu não gosto dessas brincadeiras e tudo mais, que fica um pouco mais fácil. Mas a questão do machismo, ela é muito forte ainda, né? Eu acho que para a mulher é mais difícil que para o homem se aceitar. Acho que sair do armário para a mulher chega a ser mais complicado, porque a mulher, são duas minorias aí, né? Por ser mulher e por ser lésbica. Então, é algo que é um processo um pouco mais difícil para a mulher. Os adjetivos, ontem a gente estava conversando no almoço ali, o William, né, falou realmente do mindset que a sociedade tem. Então, achei muito interessante isso. O que é o mindset? Quais são os adjetivos das mulheres? E quais são os adjetivos dos homens, né?
a mulher tem que ser sensível, tem que ser delicada, o homem tem que ser forte, másculo, etc. Então, essa questão é um paradigma que tem que ser quebrado. Nem sempre a mulher, por ser mulher, ela é sensível, ela é mais emocionalmente fraca. Então, você trazer isso para se assumir já é uma questão para a sociedade, né? Então, realmente é mais difícil você ser mulher e sair do armário do que para o homem. Então, isso é algo que a gente tem que repensar e quebrar certos paradigmas, certos adjetivos que a gente limita, né, pouco. Tá bom. Então, além de não cometer essas gafes, de ficar, né, estereótipo, ela está dando um toque. Olha, para a mulher é mais complicado. O mundo do machismo é o mesmo. Então, se a gente gosta de diversidade, não é só o tema L que a gente está falando, né, de lésbicas ou LGBT, a gente está reconhecendo, tem questões aí do mundo masculino e feminino que a gente precisa enfrentar nas organizações e ser bem atentos e solidários com isso, não ficar repetindo, né? Porque nós, homens gays, repetimos. Se eu sou um homem gay, não é porque eu sou um homem gay que eu não vou ser respeitoso com as mulheres, não vou ser machista, acreditar no coisa, até uma reflexão para todo mundo, para as mulheres e para os homens, enfrentar isso e acreditar nas oportunidades iguais de verdade. Por isso, o movimento LGBT, o L passou na frente. Houve um consenso de dizer, então, até na sigla, até no movimento que trata de orientação sexual e identidade de gênero, os homens estavam na frente, era GLBT. Então, vamos botar o L na frente para quê? De novo, simbólico, né? Essa coisa de você mostrar assim, olha, é mais complicado para as mulheres, porque nós menininhos, a gente tem mais facilidade de transitar no mundo mesmo, sendo gays, né? Fala, Letícia, e aí, dicas? Olha, eu acho que elas falaram muito bem, na verdade. Eu acho que, de forma geral, assim, eu acho que as pessoas podem se atentar às pequenos sinais que elas dão, as pequenas dicas. Porque, especialmente quem ainda está no armário, fica muito atento a essas dicas, para saber se tem ali um aliado, se tem ali uma pessoa que vai não ser um aliado. Então, uma piada, um comentário sobre um programa de TV, um comentário sobre uma outra pessoa, assim, essas são coisas que, para você, às vezes você faz e não nota, e a outra pessoa que está atenta vai sentir muito forte isso. Então, assim, realmente aquilo. Eu tenho uma pessoa da Uber, até um chefe, que fala que, assim, machismo e esse tipo de coisa, e respeito à diversidade, é que nem alcoolismo, você tem que tomar cuidado todo dia. Todo dia, porque ele está incutido. Especialmente no homem, acima de 40 anos, ele está incutido em você. Em seus comentários, em alguns pequenos sinais. Apesar dele não ser necessariamente uma pessoa machista, ele tem que tomar cuidado, por exemplo, para não interromper. Para não interromper a mulher que ela está falando. Então, assim, os pequenos sinais são muito importantes, né? Sabe, assim, tem uma delicadeza no trato e uma educação, eu acho que é essencial. É a minha dica. Muito bem, educação. Fala, Renato, qual dica? Eu não vou muito longe do que elas falaram, mas eu acho que o primeiro ponto, um pouco no sentido do que a Ana falou, é muito a questão de que existe uma fetichização do que é ser lésbica. Então, às vezes, não só eles dão playboy, como fazem perguntas absolutamente inconvenientes. Pelo sim, façam duas mulheres, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem imaginar os tipos de perguntas que vêm. E é um pouco incômodo, assim, você não necessariamente você tem intimidade com aquelas pessoas para aquele tipo de pergunta, então, assim, acaba que tem esse fetiche em cima de duas mulheres, enfim, vem aqueles filmes horrorosos, e aí fazem algumas questões que não precisariam entrar no mérito, assim, um casal como qualquer outro e basta. E um segundo ponto, que não é tão específico de lésbicas, que aí é uma questão mais de aliados, é que, assim, ainda que as empresas hoje estejam se abrindo para o assunto e queiram que as pessoas saiam do armário, você como aliado, se você sabe de alguém que não tira essa pessoa do armário. Então, assim, cada pessoa tem o seu momento de amadurecimento. Não pode arrancar do armário? Não pode. Você fala aí, eu já sei que você é gay, que você é lésbica, não pode? Não pode. Até porque, assim, a pessoa pode até estar preparada para sair no ambiente de trabalho, por exemplo, ela pode não ter nenhum problema no ambiente, mas ela tem problemas na família. Então, assim, às vezes não é aquele momento dela. Então, assim, conheço amigos que às vezes são assumidos até no trabalho, ironicamente, e não são em casa.
Então, assim, a gente tem que entender que não é pelo fato de que a empresa está mais diversa e mais inclusiva que você pode sair chutando e abrindo armários alheios. Então, uma dica eu acho que seria essa. Um ponto que eu me lembrei aqui é do estereótipo feminino, né, da lésbica. Você fala que é lésbica, a pessoa fala, nossa, mas você é tão feminina. E assim, por que não poder ser feminina sendo lésbica? Então, isso é uma coisa que incomoda bastante também, mais uma regra de etiqueta. Falso elogio, né? Sim. A pessoa é negra, se assume como negra, tá falando, não, mas você é tão inteligente. E a pessoa acha que está fazendo um elogio. Eu botei isso no meu livro com o meu sócio. Aconteceu isso várias vezes. Também beleza. E aí vem por causa de um padrão, né, dominante que não tem. Uma das coisas que a gente está vivendo é dessexualizar, entre aspas, porque também não é higienizar, né? Porque nós temos vida, nós temos coisa. Mas a gente tirou um pouco o assunto, né, LGBT, do campo só do sexo. A pessoa fala, eu sou lésbica, você imediatamente imagina ela fazendo sexo. Porque é isso que vem para a cabeça das pessoas, né? Quando fala disso. A gente está tirando isso, está colocando no campo do direito, no campo de outras atividades e não ficar essa coisa. Até porque você pode ser lésbica, gay e morrer virgem, sem nunca ter transado, porque a orientação sexual não tem a ver, né, com a tua a prática sexual. Dicas agora para as empresas em geral. Eu gostei dessa de arrancar do armário, porque é importante, né, essa coisa. A empresa está falando, não quer dizer que está incentivando ninguém, não quer dizer que está arrancando ninguém do armário. É uma decepção horrorosa. Você reúne toda a família, né, aquele momento solene, reúne a família inteira e fala, olha, tem um comunicado para fazer, eu sou gay, eu sou lésbica, e aí todo mundo fala, já sabia, tudo não pode. Se alguém também, eu acho que é outra dica, né? Se você já desconfiou a vida inteira, já coisa não sei o que, finge que você não sabia, porque a pessoa gastou tanta energia para aquilo, que você não vai agora na hora dizer, eu já sabia faz tempo, imagine eu lá pensando nos 20 reais faz tempo. Agora, para as empresas em geral, o que vocês pensam? Para as empresas onde vocês estão e em geral, para o mercado aí, o que sugerem? Acho que assim, duas coisas que eu pensei aqui que realmente fazem a diferença. A primeira, quando você recebe as pessoas, na integração, você expõe isso, né, que a empresa tem uma abertura, um programa de diversidade, expõe isso para que as pessoas se sintam realmente confortáveis em se abrir, se já são assumidas. E outra coisa, são para os líderes, para os colegas, né, de trabalho, enfim, quando tem uma pessoa nova chegando na equipe, não estigmatizar essa pessoa, porque nem sempre, quando é uma pessoa gay, uma lésbica, né, veste como uma pessoa lésbica, não tem um estigma, um estereótipo. Então, às vezes, quando as pessoas vão perguntar, e seu marido, como é que é o nome, o que faz, sua esposa? E, na verdade, hoje em dia, você não tem que perguntar ao seu marido, você já está induzindo aquela pessoa que ela deve ter um marido ou uma esposa. Então, é realmente começar a olhar de uma forma diferente as pessoas, né? Que nem sempre existem estereótipos. As pessoas, elas são o que são e às vezes elas não têm a cara, né, de lésbica ou de gay. Então, você realmente fazer as perguntas um pouco menos direcionadas. Isso ajuda um pouco, porque eu já tive situações em que, e seu marido? Não, minha esposa. Seu marido vai ficar com ciúme de eu sentar aqui? Estava um dia andando de carro, né? Eu estava dirigindo, aí tinha uma pessoa, um rapaz, um colega do meu lado, e aí ele falou, seu marido vai ficar com ciúme não de eu sentar aqui do seu lado? Não, é esposa. Então, tem essa questão também, esses dois pontos. É o que é a etiqueta, né? A gente está construindo um pouco essa etiqueta do relacionamento. Como é que eu te convido para jantar lá em casa, ou para uma festa, ou a festa da empresa? Tem um monte de questões, por isso que ter grupo dentro da empresa é muito legal, porque vai resolvendo. E não acho que é óbvio que você é a pessoa mais ignorante do mundo ou a mais sabida, ou que você tem que saber. A gente vai estar construindo um conhecimento. Tem muita coisa pronta, claro, mas é isso, né? Então, calma lá, fale do assunto, né? Fale do assunto, diga, sinalize como instituição que aqui é um ambiente que gosta de diversidade. Nós não somos bestas, a gente sabe que não é perfeito. Aqui é o paraíso, ninguém está dizendo isso, está dizendo aqui a gente gosta de diversidade, manifesta as coisas, o que te dá a chance de você ajudar a construir
né, o ambiente de trabalho. Você sabe que não vai ser perfeito, que você vai ter colega que não está na mesma sintonia, tá, mas isso te dá um convite também para você agir. Né? O que mais, Letícia? Olha, eu acho que assim, são duas coisas que eu citaria. Para dentro, envolva as altas lideranças. É muito importante ter uma pessoa que, entendeu, o presidente, um CEO, alguém que sponsor essa causa. Porque isso manda um sinal para a empresa, de que vocês estão investidos nisso, de que, entendeu, isso é importante como valor da empresa, em todos os níveis. Eu acho esses sinais muito importantes. E uma vez que você tem vocês estão construindo uma cultura legal aqui dentro, procurem levar isso também para fora. Então, para os seus fornecedores, integrar isso no seu negócio. Quais são, na base da cadeia, quais são as políticas de diversidade que essa empresa tem? Como vocês estão garantindo que pessoas que estão aqui em Etiópia, que são tratadas como igualmente no resto do país? Entendeu? E levar, realmente tentar reproduzir e replicar essa cultura de diversidade, porque não é assim em todo lugar. Eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar numa empresa que tem cultura de diversidade, e a gente tem também a função de levar isso adiante. Eu acho que essas duas dicas. Tá bem. A gente podia já abrir para questões, vocês têm? Tem o que falar? Tem? Senão então vamos ouvir as questões, por causa do tempo, aí vocês induzem. Vai pensando nessas dicas aí. Questões? Quem quer fazer perguntas? Podem ser virtuais, nós vamos receber perguntas virtuais e também, ali no fundo, alguém vai levar o microfone? Tem dois, não é isso? Tá bom. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre viés inconsciente. Acho que é um tema que a gente está debatendo lá no escritório. Quero saber o tanto que vocês se aproximam desse tema, entendem que é importante ser tratado, coisas do tipo treinamento de viés inconsciente dentro das empresas para multiplicar essa política de inclusão. Olha, eu não sou especialista no tema, tá? Mas o que isso é uma coisa que a gente na Uber ainda está se especializando. Porque, assim, apesar de ser uma cultura de Pride super forte, apesar de ter já isso super incutido, a gente ainda está melhorando isso. Isso é super complicado, tá? O que a gente vê, as pessoas tendem a contratar pessoas que lembram elas. E isso é super nocivo, né? Eu tenho uma história que tem uma juíza da Suprema Corte, a Ruth Bader Ginsburg, que fala muito, que a Orquestra Sinfônica de Nova York era quase inteira formada por homens. E aí eles começaram a fazer as audições atrás de uma cortina. E hoje ela é meio mulher e meio homem. Então, assim, olha o peso que isso tem, né? Assim, isso é um exemplo básico, mas eu acho que super importante, super, porque as pessoas tendem realmente a contratar pessoas que são parecidas com elas. Escolaridade, de formação, são parecidas. Então, eu acho que a gente ainda está se especializando nisso, eu não sei entrar muito nesse tema, mas tem um peso muito forte. Tem outra questão ali? Aí cada hora pode falar. A minha pergunta é mais específica para a Carla, porque quando ela iniciou a apresentação, ela falou que na Cargill, quando ela foi fazer o processo seletivo, ninguém perguntou, né? Ela tinha essa questão da homossexualidade. E depois você mencionou também que você dava uma dica para as empresas da questão da integração. Então, objetivamente, durante o processo de integração da Cargill, isso ficou claro para você a posição da empresa? Ou você foi descobrindo aos poucos? Então, eu acho que esse é um tema bem interessante, uma boa pergunta. Em relação a perguntar, no processo seletivo, a gente já tem a questão da... Eu sei porque eu venho de seleção, né? Fui da área de Talent Acquisition aqui na Cargill, no início, e até há pouco tempo ainda tem alguns projetos na área. E em seleção, nós temos uma ética que perguntas pessoais a gente não pode fazer, né, especificamente. Então,
você, sua etnia, sua religião, sua opção sexual. Então isso já, eticamente, a gente não pode fazer. E em relação à integração, eu fiz a minha integração na planta de Uberlândia, eu comecei na planta, né? E eu acho que essas questões, elas precisam ser melhor tratadas. Eu acho que realmente é um pouco difícil, é um pouco complicado você falar abertamente desse tema ainda. Nós estamos caminhando e começando a inserir o tema, acho que nas empresas, acho que até mesmo na Cargill, é a primeira semana de diversidade da Cargill. Então, acho que esse tema está começando a ser inserido e eu acho que fica um pouco nas entrelinhas. Ele não é falado abertamente, mas ele fica um pouco nas entrelinhas. Por quê? No Código de Ética você tem um respeito e valorização das pessoas como elas são. E aí, no decorrer do meu tempo na Cargill, bem no início, não vou dizer bem no primeiro dia, mas bem no início, eu já entendi que a Cargill respeitava e tinha uma inclusão de diversidade. E na integração a gente vê os programas que a Cargill tem, os projetos sociais de diversidade, falando mais especificamente da mulher, mas ficou não ficou claro diretamente, mas indiretamente ficou claro. E depois, conhecendo mais da cultura, eu entendi que a Cargill é uma empresa inclusiva, que valoriza todos os profissionais. Isso é muito importante. No recrutamento e na integração, mostre a postura da empresa. Na seleção, né, no sentido da entrevista, se treine, aí a turma de recrutamento e seleção, treine-se, receba treinamento para ser o mais neutro possível em relação aos vieses, aos padrões dominantes. Eu suponho que o mundo inteiro é hétero, que homens casam com mulheres, aí minhas perguntas, portanto, foco na essência, no que precisa. Mas que é legal, se você é casada, é legal que na seleção que a empresa já diga, olha, temos isso, mesmo que você não seja, né, que você não seja gay, é legal dizer aqui, olha, tem o plano de saúde, tem as coisas todas, tal. Então é isso, nós estamos evoluindo nisso. Ah lá, mais uma questão? Alô? Oi? Alô? Lá? Dá para ouvir? Olá, meu nome é Isabel. Eu queria saber mais que vocês compartilhassem um pouco como é a rotina de vocês, as experiências, principalmente em relação aos não aliados, né, aos não engajados. Então, porque talvez seja fácil conversar com os iguais, com quem está aqui é fácil de entender, de sentir, se sensibilizar e até participar de tudo isso que vocês falam. Mas como a gente está no dia a dia conversando com aqueles que não estão aqui, né? Quais são as posturas, os exemplos, como vocês acabam agindo, até para nos influenciar a ser influenciadores, né? Que eu acho que é fundamental não só no ambiente de trabalho, mas na vida. Então, compartilhar um pouco do que vocês vivem aí. Numa mesa de um bar, né? Numa reunião, como essa coisa do diferente, do outro. Acho que para mim é um dos valores até que a Uber tem como principais, que é ser você mesma. Assim, eu sou eu mesma, eu não escondo nada, eu sou muito transparente. E mais do que isso, eu acho que eu vou um pouco além, assim, principalmente com os não aliados. Assim, muitas vezes eu faço questão de mostrar que eu sou lésbica. Muitas vezes, a partir das perguntas de viés inconsciente, eu já sinto que a pessoa é tendenciosa ou que a pessoa pode ser considerada um não aliado. E tentar mostrar o quanto isso é natural, o quanto ela pode se despir de todos esses padrões, dessas questões inconscientes e se aproximar. Uma coisa que eu acho importante de tudo aqui que a gente falou é que o fato da gente se esconder e da gente ter que mentir muitas vezes tira a possibilidade de estabelecer conexões com as pessoas, estabelecer conexões reais. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Então, é isso que eu busco no meu dia a dia, assim, ser realmente quem eu sou e mostrar o meu mundo para essas pessoas. Quer falar? Eu vou muito no sentido do que a Ana falou. Eu acho que, assim, a partir do momento que você se sente empoderado, que você sente... Você tem sua família, você tem os seus amigos, você tem um escritório atrás de você. Eu acho que, assim, até tarefa sua tentar quebrar um pouco esses digamos assim, esses estigmas. Porque, muitas vezes você está num ambiente que a pessoa não é aliada, mas é porque ela nunca entrou com aquele assunto.
em contato com ela. Então, às vezes, a partir do momento que a pessoa vira e fala, faz uma brincadeira, seu marido, eu falo, não, é uma mulher. Então, assim, a pessoa quebra as pernas naquele primeiro momento, mas às vezes ela acaba vendo que quanto mais natural você trata, mais natural acaba sendo a resposta. É claro que, assim, você não vai convencer 100% da humanidade a respeito da causa. Eu acho que isso talvez seja um idealismo exagerado nosso. Mas eu acho que, até porque, como o tempo vai passando e mais empresas, mais governos, mais todo mundo vai se posicionando a favor, acho que a cada momento é mais chato você se declarar, digamos, abertamente homofóbico, abertamente racista, abertamente machista. Então, acho que as pessoas começam, nem que seja pelo politicamente correto, mas a partir do momento que você se firma, se posiciona, a pessoa provavelmente vai dar 2 passos para trás, porque ela não vai querer ser colocada naquela vala que hoje, eu acho que assim, no passado talvez fosse pior você ser gay, mas eu acho que hoje é pior você ser homofóbico. Então, assim, socialmente falando. Então, eu acho que a partir do momento que você está empoderado, você está firme nas suas convicções, você acaba trazendo pessoas para dentro do nem que seja pelo politicamente correto. Temos questões agora da turma online, é isso? Vá. Tenho várias questões aqui, eu vou fazer 2 e depois a gente faz outras. Então, a primeira questão é de Uberlândia. Qual a visão ou experiência de vocês ou colegas sobre assédio sexual ou assédio moral com lésbicas no mundo corporativo? Isso existe? Essa é a primeira. E a segunda pergunta é de Itapira. O que um gestor poderia fazer para deixar o integrante LGBT mais confortável no seu dia a dia? A gente já falou, né? Essa segunda, as dicas, né? Do que... Eu acho que tem uma coisa... Isso do assédio é importante, né? Viés, assédio. Eu pensei mais na segunda questão, que acho que tem um pouco a ver com o que a empresa pode fazer também, e também com assédio. A empresa tem um canal direto para reportar esse tipo de coisa. É um canal em que a pessoa se sinta segura, que a pessoa tenha segurança para reportar, que não tenha medo de retaliação, que exista um processo interno de investigação formal, que isso seja um assunto levado a sério e tratado a sério e que haja consequências efetivas para essas questões, quando realmente verificadas. Eu acho que isso é super importante. Isso mostra que a empresa realmente está preocupada com esse assunto, porque muito se fala, às vezes, e muitas vezes as empresas não têm visibilidade sobre o que está acontecendo no dia a dia. Então, você ter um helpline, um canal direto, eu acho que é importante. Eu acho que a questão do assédio é uma realidade, né? Eu tive uma experiência no início da minha carreira, tinha 21 anos, uma empresa que era só homem, eu era a única mulher. Então, inexperiente e tudo mais, e sofria assédio, né? Aí, com o passar do tempo, às vezes tinha muita forçação de barra, né? Vamos dizer assim, de superiores, e aí eu tive que pedir demissão. E aí foi algo que eu falei, não consigo, não dá, né? Foi muito difícil, mas acho que a mulher hoje ela tem que ser firme, né? Ela tem que realmente, na empresa, impor o limite dela, né? E impor o respeito das pessoas, porque se ela não se impor, se ela não colocar barreira, isso pode acontecer. E hoje em dia ainda acontece, é normal. E é um ponto que tem que ser falado. A Cargill tem uma linha, né, direta, e isso facilita muito impedir que isso aconteça. Isso é muito, muito importante mesmo numa empresa, como a Ana falou. Bom, não sei se eu tenho nada muito diferente para falar. Acho que isso pode ser resolvido internamente dentro das empresas. A gente, por exemplo, tem um canal do Ombudsman, a gente tem um RH enorme lá dentro que está sempre disposto a ouvir. Eu tenho absoluta certeza do sigilo que seria tratado desse tipo de questão lá dentro. Particularmente não tenho conhecimento de nenhum caso desse lá, mas sei que isso seria tratado da forma correta, e eu acho até, lembrando que, ainda que isso não seja cuidado da forma devida na empresa, existem os canais de denúncia fora da empresa, existem canais
do governo federal, do governo estadual. Até no estado de São Paulo existe uma lei que pune atos, que é a Lei 10.948 de 2001. Então não é considerado crime a homofobia, mas ainda assim ela tem aplicações de multas, inclusive para pessoas físicas e pessoas jurídicas, pode chegar até a cancelar uma inscrição estadual de uma empresa. Então tem efetivamente penas severas se houver prática de atos de homofobia ou transfobia. Então acho que isso deve ser tentado se encaminhar dentro da empresa, mas se porventura, acho que não é nenhuma das empresas aqui no caso, mas como o caso que ela mencionou, eu acho que se tiver uma coisa mais grave que não se resolve internamente, a gente pode ir para canais externos, porque eles existem. Mais uma última questão? Pergunta aqui do Antônio Rodrigues, relacionada à etiqueta. Eu gostaria de saber se incomoda a palavra lésbica. Tem alguma outra palavra que mais agrada ou está tudo bem falar lésbica? Para mim não, assim, eu não gosto muito de estereótipo, de rótulos. Então, acho que com o passar do tempo, quando as coisas se tornarem normais, tende a desaparecer. Você não fala, é um hétero ali, não. Eu acho que a gente tende a ter um caminho mais evolutivo com relação a isso. Mas acho que é normal. Agora, termos como um pouco mais fortes, né, no sentido de sapatão, não sei o quê. Então isso é um pouco mais não é tão bom, né, do que quanto homossexual, gay, lésbica. A gente tinha muito hábito, até eu particularmente tinha esse hábito no passado, eu me referia a mim como gay. E ainda tenho um pouco desse hábito. Acho que mais porque, até porque, assim, quando eu era mais nova, a gente ouvia falar muitas vezes de gays, mas a gente não ouvia falar de lésbicas. Então, os gays estavam, digamos assim, mais aparentes na sociedade do que lésbicas. Então, eu achava, quando eu fui falar com minha mãe, era mais fácil falar gay do que falar lésbica. Eu juro que na minha cabeça fazia mais sentido ela me aceitar com gay do que com lésbica, embora não fosse absolutamente a mesma coisa. Mas hoje, até com uma forma de empoderamento feminino, eu tento sempre falar lésbica, porque é de fato o termo especificamente para mulheres. Mas assim, eu acho que chamar gay também não costuma ser, não é uma ofensa, mas eu acho que até por um empoderamento feminino, eu acho importante começar a usar o termo lésbica, porque era usado de forma muito pejorativa e não tem por que ser, porque é justamente o termo correto. Tem a ver com visibilidade, né? Então, o nome é importante, né? O verbo é ação, né? Direito aqui, a turma do... então é importante por isso. Portanto, use etiqueta mesmo, use os termos adequados, pergunte, como ele fez, né? Era ele? Perguntando, pergunte. É o mesmo que a gente faz com pessoas com deficiência, é o mesmo que faz com qualquer coisa. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Já pergunte para a pessoa, dialogue sobre isso, né? Ok? Esgotou o nosso tempo, queremos cumprir o horário direitinho. Vamos ouvir o Claudemir para dar um encerramento aqui para a gente, fazendo, né, um final aqui, a gente terminar dentro do horário e espero, né, que tenha sido um momento bacana. Para nós foi, né? E tomara que para quem está aqui, para quem está ouvindo, também tenha sido interessante. Fala, Claudemir. Parabéns, hein? Que bacana esse evento. Bom dia a todos. Meu nome é Claudemir Balestra. Para quem não me conhece aqui, eu sou líder de finanças da área de agricultura da Cargill na América do Sul. Primeiro, acho que dar um feedback, sempre quando entramos nisso, entramos com frio na barriga, né? Mas eu não tenho problema nenhum de entrar em qualquer assunto com frio na barriga. Eu acho que foi um grande sucesso, foi muito positivo, né? Agradeço a vinda de vocês, mesmo, né, no seu caso aí, vindo correndo aí do aeroporto. Nós avançamos muito em pouco tempo no Aliados, né, no grupo de aliados da Cargill do Brasil. Já temos mais de 200 aliados, tanto em São Paulo, que foi o nosso foco inicial, né, como também no Brasil, muitas filiais com interesse em participar. Então acho que isso é muito interessante. Um feedback também interessante, nós recentemente recebemos no último treinamento que o pessoal aqui do grupo de aliados fez para um grupo, sei lá, tinha 40 pessoas aproximadamente, tinha um grupo de trainees também dentro desse grupo, e um dos trainees falou lá no treinamento para ele que ele escolheu vir para a Cargill
porque a Cargill declara que valoriza as diversidades e a inclusão, e especificamente o grupo de aliados. Então, acho que aí tem já um valor, né, aparecendo, que o grupo de trainees tem um investimento muito grande, a Cargill faz um investimento grande e trazer talentos que reconheçam, né, a inclusão e a diversidade na Cargill também é muito importante. Então, eu fiz até um texto aqui, porque eu normalmente falo sem me preparar, mas para um evento como esse não dá para falar sem me preparar, né? Então, momentos como esses que nós estamos vivendo aqui hoje, eles vêm avançando cada vez mais nas empresas, mas com um viés que inicialmente é sempre com aquele foco do caso de negócio. Qual é o caso de negócio em se falar de diversidade, né? E o caso de negócio bom, nós temos que conhecer melhor os consumidores, né? Porque nós, no fim das contas, aqui, principalmente nossa empresa, fornece dentro da cadeia de alimentos, e para conhecer melhor os fornecedores, os consumidores, nada melhor do que ter a representação da sociedade dentro dos quadros funcionais, né? E quando nós falamos disso, nós não falamos de cotas, que é um assunto que pode ser polêmico, né? Mas a constituição de quadros de funcionários diversos é para trazer as pessoas com alta qualificação para fazer os trabalhos que são necessários. Então, nós temos que desmistificar um pouco essa discussão das cotas, mas quando nós falamos de caso de negócios, de cotas e de qualificação das pessoas, não é só isso que diversidade e inclusão representa, né? Representa muito mais que isso, é muito mais profundo, né? Quando a gente analisa o efeito do trabalho sobre a sociedade, o trabalho, ele desenvolve a sociedade. Nós temos, se fosse possível que toda a sociedade tivesse trabalho, as sociedades se desenvolveriam no campo cultural, social e econômico, né? Apesar disso, sabemos que não tem trabalho para todo mundo. Mas como que nós podemos fazer com que as empresas, e aí eu acho que é o meu papel, é o papel de todos os líderes, se desafiem a tomar decisões de recrutamento e seleção e também de retenção de quadros diversos, de uma maneira que isso possibilite a transformação na vida das pessoas. Quando nós pensamos também no trabalho, as empresas, no mundo corporativo, as empresas têm uma tendência de ser formadas por homens brancos heterossexuais. Então essa é uma realidade, né? É o que o Bulgarelli chama de heteronormatividade. Eu tentei falar essa palavra em inglês outro dia, foi difícil. Mas a Cargill é uma empresa diferente, né? Eu tenho 43 anos, eu tenho 28 anos de trabalho e 20 anos na Cargill. E os valores da nossa empresa são muito fortes, né? Eu quero fazer esse relato aqui porque eu acho que eu sou funcionário talvez de mais anos na empresa, que está fora do armário também há mais anos, né? Então eu consegui sair do armário há 15 anos e tenho muito orgulho, né, de estar aqui, e sair do armário na Cargill transformou a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu marido, a vida de todos que estão ao meu redor, né? Então, quando se fala de inclusão, a inclusão ela afeta e transforma a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? É importante reconhecer que isso realmente acontece. Como humanos, estudantes e funcionários homossexuais, eu também já sofri muitos problemas. E nos momentos em que eu tive problemas aqui, foram muito poucos, eu decidi ficar. Porque eu reconheço o valor da empresa, essa é a empresa feita para pessoas como nós. Então, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar para qualquer pessoa, eu falo, você fique aqui, porque aqui é o nosso lugar. Então, tenho muito orgulho de estar aqui, sou muito respeitado
mas não sei se todos os nossos funcionários têm a mesma experiência. Então é por isso que eu aceitei o desafio de estar aqui, não só aqui, mas como sponsor do grupo, para ajudar com que todos os nossos gestores entendam a temática LGBT, consigam ser melhores mães, pais, irmãos, amigos e também gestores, que isso é só uma consequência. Então eu queria agradecer a presença de vocês todos, né, por estarem aqui, consegui não chorar. E deixo um desafio aqui para todo mundo, e principalmente para todos os gestores que estão na linha, nos ouvindo, se pergunte todos os dias o que você fez para incluir. O que eu fiz para incluir hoje? Eu deixo vocês com essa pergunta. O Paulo quer fazer algum comentário aqui? Vou passar o microfone para ele. Antes eu quero te dar um abraço. Fala com o coração, se alguém dá um abraço. Obrigado, só queria aproveitar e fazer um comentário aqui, como talvez branco, não sei se minha cor é branca, mais ou menos, né? Heterossexual. Comentar assim, como gestor, sempre tem algum momento na sua carreira, na sua vida, que você dá aquele clique que você começa a mudar sua visão, comportamento com algumas coisas. Eu estou naquela faixa de idade de homem mais de 40 anos aí, que tem já uma bagagem cultural, sou da sua região lá. Eu sei que tu estava perto do Trevão ali, né? Você cresceu vendo os patinhos comendo pastel, né? Por segurança, na minha carreira, passam alguns momentos aqui na Cargill que dá um clique, porque segurança é um trabalho importante, sabe? Eu tenho essa bandeira. Com também pessoas com deficiência física, se der alguma coisa, te dá aquele clique. E com diversidade, o que foi que me deu o clique? Eu gostaria de dividir com vocês, porque acho que para mim foi interessante. Eu estava lendo no Financial Times, que é um jornal que todo mundo conhece, uma entrevista com o CEO do UBS, que é um grande banco suíço. E o CEO do UBS é um homem negro francês. E assim, vou ler a entrevista do cara, porque num banco super tradicional como o UBS, como é que um cara negro tem muito mais dificuldade, chegou na situação dessa? Aí ele vai e conta a carreira dele, aquela entrevista longa sobre temas chatos do crédito na comunidade europeia, aqueles temas loucos, até chegaram no que interessava. Óbvio que a repórter do Financial Times ia perder a chance de perguntar: bom, como é que um homem negro chega nessa posição de ser CEO de um banco? Né? A resposta dele foi o seguinte: eu não acordo todo dia perguntando se eu sou canhoto ou sou destro. Né? Eu toco a minha vida do jeito que eu sou e o que eu acho que tem que fazer. E tinha um lugar que realmente a pessoa não preocupa se eu sou canhoto, destro, careca, cabeludo, gordo, magro, homem, mulher, que for. Eu penso o seguinte: nem todo mundo tem a sorte que esse cara teve de ter essa coisa na cabeça. Eu não acordo pensando se sou destro ou sou canhoto. Aí a gente pega isso e traz para a diversidade presente em cada um de nós. Né? Alguns de nós têm a sorte que a diversidade que cada um carrega é mais aceita socialmente ou menos socialmente, e por pura sorte. Né? Então o nosso papel como gestor, que eu considero o meu papel como gestor, é tentar que essa diversidade que cada um de nós carrega não seja um atrapalho. Então, pelo menos com quem trabalha comigo, eu tento fazer aberto. A diversidade que cada um carrega, não importa de que tipo seja, faz parte de você, e isso não pode ser um peso que te atrapalhe a desempenhar, a você expor o seu talento. Então, eu queria encerrar aqui a sessão dando dividido com vocês, para mim e para os gestores que nos acompanham, o que foi que deu o meu clique, e espero que o meu clique ajude também a dar o clique de vocês. Obrigado e boa semana de diversidade.